Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, é dia 1º de 9 de 2020, 1º de setembro de 2020. Sempre que o mês começa no dia 1, a gente não fala dia 1 de setembro, dia 1 de outubro, dia 1 de novembro, a gente sempre fala dia 1º, tá certo? 1º de setembro de 2020, começamos um novo mês hoje. Eu desejo um bom dia, que hoje o foco seja amor para vivermos lindos momentos junto das pessoas mais importantes das nossas vidas. Um bom dia com muita alegria e vamos dar uma observadinha no planejamento de hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler A Lenda da Mandioca e vamos fazer algumas atividades. Na matemática, vamos fazer a página 39 e 40 do livro EMAI, tá? E nosso assunto é tabela e vamos ver também uma revisãozinha dos meses do ano e também os aniversariantes da nossa sala, tá certo? Vamos lá? Então vamos começar com a lenda da mandioca, que é esse alimento aqui muito saudável, né? Que deve fazer parte da nossa alimentação. A lenda da mandioca, ela é uma lenda do folclore, tá? Então é por isso que nós vamos fazer a leitura e algumas atividades, porque ainda vamos entrar um pouco nesse assunto, né? Continuar aí pra gente ler o máximo de lendas possível, tá? Vamos lá? Era uma tribo indígena da floresta amazônica. Em uma tribo indígena da floresta amazônica, nasceu uma indiazinha com características diferentes de todas as pessoas que viviam na tribo. Sua pele era branca como o algodão e seu cabelo amarelo como espiga de milho. Sua mãe lhe deu o nome de Mani. Mani era tratada como uma joia. Todos queriam vê-la, pois achavam que ela era um presente de Deus. Mas tanto cuidado não evitou que Mani adoecesse. O pajé usou todos os remédios que conhecia, mas Mani acabou morrendo. Desolada, a tribo enterrou o corpo de Mani em um lugar bem bonito. E todos os dias, aqueles que tinham saudades iam ao túmulo dela. Um dia, alguém notou que onde Mani fora enterrada havia nascido uma planta que ninguém conhecia. Todos ficaram felizes e todas as manhãs regavam o vegetal, que crescia cada vez mais. Os dias se passaram e um dos índios decidiu cavar para ver como era a raiz da planta. Partindo um pedaço da raiz, viram que dentro era tão branca como a pequena Mani. A tribo deu o nome à nova planta de Manioca, que quer dizer carne de Mani. Com o tempo, a palavra se transformou e hoje conhecemos essa planta como mandioca. A mandioca é também conhecida em outras regiões do Brasil como aipim ou macaxeira. Então aqui, pessoal, nós temos a lenda da mandioca, né? É claro, né, que é uma história que faz parte do nosso folclore, né, que faz parte da imaginação das pessoas e é contada de geração em geração. A mandioca, ela é um vegetal, né, muito rico, né, para a nossa alimentação. E ela é também conhecida como aipim ou macaxeira. Então, sempre que vocês ouvirem essas duas palavras, vocês saibam que está se referindo à mandioca. Tá? É só uma forma diferente de falar em determinadas regiões do Brasil. E vamos lá? Vamos para o caderno agora. Vamos aqui colocar Brodowski, 1º de setembro de 2020, terça-feira, o nome completo. Vamos escrever projeto de leitura lendas folclóricas, porque ainda estamos continuando, né, com esse projetinho. Vamos escrever mandioca, de letra de forma, e depois de letra de mão. E aí, pulando uma linha, vamos separar a sílaba mandioca. Separei, contei, né? Eu vi que tem 4 sílabas, portanto, é uma palavra polissílaba. E aí eu classifiquei também a palavra mandioca, tá?
E agora nós vamos fazer as famílias silábicas presentes na palavra mandioca. Então eu tenho man, né, que é o ma, me, mi, mo, mu, família do M. Depois eu tenho, ó, man. Aí eu vou fazer também a família do em, in, on, com N no final. Porque o que é o man? É o M, o A e o N, né? Então, ó, man, de, aí eu vou fazer o da, de, do, dão, o, a, e, i, o, ão, né? Então, o O, ele pode ter o som de O ou de O, né? Como no caso de mandioca, né? Eu falo O com a boca aberta, eu falo O, né? Ao invés de O, olha como que eu fecho a minha boca, ó. O e O, né? Então, o movimento que eu faço com a boca é diferente, né? Para fazer os dois sons. E depois, mandioca. Aí a família do K, co, cu, cão. Então, eu formei a palavrinha mandioca aqui nas famílias silábicas, né? Depois eu vou pular uma linha e eu vou fazer aqui algumas perguntinhas, vou copiar a pergunta e responder sobre o textinho. Quem era Mani? Ela era uma, né? E o que aconteceu com Mani? O que fala que aconteceu com ela no texto? E onde ela foi sepultada? Então, todas essas três perguntinhas estão lá no texto que a gente leu, tá certo? Vocês vão responder aqui. Terminada a nossa interpretação, nós vamos agora para a matemática. Primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é tabela, tá? Tabela é uma estrutura que nós utilizamos para organizar dados, que são informações sobre um determinado assunto. Esses dados podem ser do tipo qualitativo, o que é isso? Relacionados a características e atribuições, ou quantitativo, fazendo referência a valores numéricos, né? Então, quando eu tenho dados qualitativos, eu estou fazendo referência a algumas características. Depois eu vou mostrar uma tabelinha, né, com os nomes dos alunos da nossa sala, dos nossos coleguinhas, e também a data de nascimento de cada um deles. Então, aí eu tenho dados qualitativos, né? Porque eu só estou falando de características, né, dos nossos alunos. Eu não tenho nenhum valor aí, né? Não tenho nenhum resultado. Então, se eu tivesse algum resultado ou algum valor, eu teria um dado quantitativo, porque faz referência à quantidade, como o próprio nome já diz, tá? Fazendo referência a valores numéricos. Toda tabela é formada por linha e coluna. Chamamos de célula a junção de linhas e colunas. Então, quando uma linha se junta com uma coluna, eu digo que isso é uma célula. É na célula que inserimos as informações, ou seja, os dados. Para indicar a quantidade de linhas e colunas que uma tabela possui, utilizamos a seguinte referência: linha versus colunas. Observe a tabela abaixo, nela temos 10 linhas e 3 colunas, ou seja, é uma tabela, né, de 10 por 3, ou de 10 vezes 3. Então, aqui eu tenho, né, 10 linhas, ó, se você contar, vai ver que vai dar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eu tenho todas essas linhas e eu tenho 3 colunas, né? Essas divisões marcam as colunas, 1, 2, 3. Então, aqui eu falo que eu tenho uma célula, né? Porque é uma parte de uma linha que está dentro de uma coluna. Quando uma linha, uma parte dessa linha se junta com a coluna, tá? A tabela deve possuir nome que identificará o assunto do qual a tabela traz informações e deve ser informado na primeira linha. Então, aqui, ó, nessa primeira linha, eu tenho um título para saber do que essa tabela vai falar, né? Existem diversos tipos de tabela. Tabela de preços, tabela de estados, capitais, entre outras. Observe um exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho uma tabela dos estados da região norte do Brasil. Aqui eu tenho os estados nessa coluna, tenho as siglas nessa coluna do meio e as capitais nessa terceira coluna. E aqui em cima eu tenho o título da minha tabela, né?
E olhem essa tabela aqui que eu fiz para vocês. Nós vamos usar depois essa tabela para responder o exercício do livro que nós vamos fazer a seguir, tá? Então aqui eu fiz uma tabela de lista de alunos e data de nascimento. Então qual que é o título aqui dessa tabela? Lista de alunos e data de nascimento, né? Eu coloquei aqui, ó, fiz 3 colunas. Uma com o número da chamada, uma com os nomes dos alunos da nossa sala e aqui a data de nascimento de cada um deles, tá? Ó, Ana Júlia, Beatriz, Breno, Eloá Jasmine, Eloá Canuto, Emanuele, Enzo, Gabriele, Giovana, Heloísa, João Pedro, João Miguel, Karen, Luiz Fernando, Luiz Guilherme, Matheus, Maicon, Michele, Miguel, Nicolas, Pedro Emanuel, Pedro Henrique, Pedro William e Raquel. Então, nós temos 24 coleguinhas na nossa sala. E aqui as datas de nascimento deles. Vocês vão perceber que as datas aqui, né, são de 2012 e 2013, né? A maior parte dos nossos coleguinhas, né, nasceram em 2012 ou 2013. E a gente tem o Nicolas que nasceu aqui em 2010, né? Nasceu um pouquinho antes. E nós vamos observar também esse número aqui, 2012, 2013, 2010, é o ano de nascimento. Esse número do meio é o mês, né, em que o coleguinha nasceu. Então aqui eu tenho 10, 10, 6, 10, 5, 6, 7, 10, 2, 3, 3, 2, 9, 1, 12, 12, 4, 2, 5, 7, 5, 7 e 4. Então aqui eu tenho, vamos relembrar os meses, ó. O mês 10 é o mês de outubro. O mês 6 é o mês de junho. O mês 5 é o mês de maio. O mês 7 é o mês de julho. O mês 2 é o mês de fevereiro. O mês 3 é o mês de março. O mês 9 é o mês de setembro, é o mês que nós estamos. E o Luiz Fernando está fazendo aniversário hoje, dia 1º de setembro, né? E aqui eu tenho o mês 1, que é o mês de janeiro, tenho o mês 12, que é o mês de dezembro, o mês 4 de abril, e os outros já apareceram, né? Maio, julho e abril, tá? E os dias que eles nasceram é esse número aqui da frente, tá? Então, dia, mês, ano, tá? Isso que é a data. E aí, agora nós vamos lá pro livro EMAI, na página 39. E vamos responder essas perguntas aqui, que é sobre tabela, e também vai entrar depois falar um pouquinho das datas, né, de nascimento data de nascimento e data de aniversário dos nossos colegas. Então, que é uma tabela, e aí você vai responder aqui sim e o que é, né, que nós já falamos lá em cima. 2. A tabela abaixo. Qual é o título dessa tabela, né? Nós também estudamos. Que informações precisamos coletar para completar os dados que faltam? Aqui, ó, nessa tabela, aniversariantes da nossa turma. Eu tenho meses do ano e aqui eu tenho número de aniversariantes, mas eu não tenho nenhum dado. Eu tenho número de meninas, né, mas também não tenho nenhum dado, e aqui número de meninos. Aí tá perguntando que informações precisamos coletar, né, para completar esses dados. Então, o número de aniversariantes, o número de meninas e o número de meninos, né, é o que a gente vai responder aqui, certo? E depois, nós vamos continuar aqui no exercício 4. Quantos alunos nasceram em maio? Então, vamos lá naquela tabela que eu fiz para vocês aqui e vou olhar aqui quantos nasceram em maio. O mês de maio é o mês 5, né? Então, onde tiver o mês 5, eu vou contar e vou colocar a informação aqui, tá? De quantos nasceram em maio, certo? E depois na letra B, e em dezembro? Então, eu vou voltar lá naquela tabela da nossa sala e vou contar de dezembro. Dezembro é o mês 12. Em que mês há mais aniversariantes? Então, você vai ver
qual que é o mês que tem mais alunos que fazem aniversário? Então, vamos lá, ó. Aí, vamos contar? Vamos começar aqui no mês de outubro. Outubro tem 1, 2, 3, 4 alunos em outubro. Então, aí vocês vão contando e vão anotando, tá? E depois, vamos ver aqui o mês 6. Tem 1, 2, 2 alunos. Depois, o mês 5 tem 1, 2, 3. 3 alunos. E aí, depois, o mês 7 tem 2, 3. Depois, o mês 2. 1, 2, 3, 3. Depois, o mês 3. Vamos ver. 1, 2, 3. 3 também. Depois, o mês 4. 1, 2. O mês 7. 1, 2, 3. Nós juntamos o mês 7, né? Tem 3. E o mês 12, acho que nós contamos também, tem um aluno só no mês 12, né? Então, o mês em que mais alunos fazem aniversário na nossa sala é o mês de outubro, o mês 10, né? Vocês vão preencher aqui, na letra C. Há algum mês sem aniversariantes? Qual é esse mês? Então, aqui apareceu aniversariantes, ó. Abril, julho, maio, fevereiro, dezembro, janeiro, setembro, março, outubro, junho, maio, né? Apareceram esses meses. E aí, os meses que não apareceram, vocês vão colocar aqui, tá? Todos os meses que não apareceu, você vai colocar aqui na letra D. Há algum mês sem aniversariante? Sim. Qual deles? Então, aí você vai colocar o que não apareceu. Não apareceu, se eu não me engano, novembro, deixa eu ver se apareceu aqui. Novembro, não tem ninguém que faz aniversário em novembro, né? Janeiro tem, fevereiro tem, março tem, abril, maio, junho, julho, agosto também não tem. Mês 8, não apareceu ninguém. Então, agosto, novembro, né? Acho que são esses 2 meses, mas depois vocês vão observar certinho. E em que mês nasceram mais meninas? Então, você vai olhar os meses, né, todos eles, e ver qual que é a quantidade de meninas, né, em que nasceram mais num determinado mês, tá? Em que mês nasceram mais meninos? Em que mês nasceram menos meninas? Em que mês nasceram menos meninos? Então, você vai observar cuidadosamente essa tabela aqui da nossa sala e colocar todas essas informações lá na página 40, tá bom? Tudo bem? Aqui na página 40. E aqui, pessoal, depois, aniversariantes, número de meninas e número de meninos. Eu acho que não pede para completar, não. Não, vocês vão escrever aqui, tá bom? As informações aqui. Certo, meus amores? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, tá?
precisa voltar lá na tabela, tá? Observar direitinho aquela tabela que eu coloquei para vocês, para preencher todas essas informações da página 40, tá certo? E depois vocês vão e também responder aqui na página 39, 1, 2 e o 3, certo, meus amores? Beijo para vocês, tenham um bom dia e bons estudos. Nos vemos amanhã, quarta-feira. Fiquem com Deus.